A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos trazer na nossa nova playlist, a Gotas de Teologia, um tópico muito importante que vem sendo abordado de diversas formas na internet. Fica muito difícil nós tirarmos uma conclusão baseado em tudo que a gente encontra nessa matéria nos vídeos no YouTube, artigos, diversas fontes. Então nós estamos trazendo aqui para tentar facilitar para os irmãos de forma direta, clara, bíblica e nos baseando em bons estudiosos, tá? Eu vou trazer sempre material de qualidade para poder explanar, além da própria Bíblia, é claro. Então, línguas estranhas, o texto base é 1 Coríntios capítulo 14 e Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então, falar em línguas, o conceito geral, né? O que vem a ser esse falar em línguas, né? Eu fui buscar lá na teologia sistemática do Wayne Grudem, ele falando: vamos definir o dom da seguinte forma: falar em línguas é oração ou louvor expresso em sílabas não compreendidas pelo locutor. Eu acrescento aí, né, que o falar em línguas ele pode resultar numa mensagem inteligível ou não para quem está ouvindo, tá? A pessoa pode entender e pode não entender. Se ela entender, provavelmente, né, ela vai ter o dom da interpretação das línguas, né, que é um outro dom, que é um dom acessório aí do falar em línguas. Seguindo aqui, a gente pode ver que, usando os dois textos ao qual nos propomos, né, a língua em Atos 2, né, sempre quando fala em línguas estranhas, todo mundo lembra lá do Pentecostes, lá do Atos 2. Eu trouxe aqui o texto bíblico, tá, para vocês, é o Atos 2, de 1 a 13, depois vocês podem ler com calma, né, aí na sua casa, tá? Então, o importante a refletir sobre esse texto é que a capacitação para falar em línguas estranhas é dada pelo Espírito, né? Línguas, seja ela estranhas ou seja ela idiomas, a gente vai falar sobre isso. Esse fenômeno visava unir, atrair pessoas para Deus, né? Naquele momento da história, naquele momento do Pentecoste, o propósito era a disseminação do Evangelho. Então, você lendo o texto ali, né, você vai ver que várias pessoas que estavam visitando Jerusalém, eles ouviam os galileus falarem as línguas deles mesmos, eles ficaram maravilhados com isso. Então foi um milagre, foi uma coisa tremenda que Deus fez ali, pontualmente, né, uma coisa precisa, com propósito determinado, né? Então isso é muito importante a gente diferenciar do dom de línguas estranhas, né? Olha lá, o texto menciona a língua materna daqueles que visitavam Jerusalém, línguas, idiomas conhecidos, né? Não eram estranhas. Aí o ponto 4, né? A mensagem era conhecida pelos aqueles que ouviam, entendiam, né? Era conhecido pelos ouvintes, mas não por quem falava. Eis o grande mistério, né? Porque o pessoal olhava e falava: esses galileus aí, não é possível que eles entendam o que eles estão falando aqui, né? É um idioma muito particular, é muito da nossa região. Como é que eles falam isso? Então eles ficaram maravilhados. Era um propósito específico para aquela situação, né? Aí o item número 5, ó, partindo de Atos 2:6, a gente pode entender que o falar em línguas pode acontecer de ser idiomas conhecidos, com um propósito específico, né, com uma língua específica, como esse caso que aconteceu. Vamos imaginar assim, vamos dizer um missionário, por exemplo, né, vai visitar aí uma tribo, uma situação qualquer aí, vamos dizer assim, ele vai pregar lá para uma tribo distante. E ele começa a ter dificuldade de comunicação, ter dificuldade de expressar. Aí Deus dá o dom de línguas, idiomas para o cara lá, ele sai falando línguas daquela tribo. E isso para trazer, para ganhar aquela tribo para Cristo. É impossível isso acontecer hoje? É raro, mas não é impossível, né? Seria similar a Atos 2. Eu mesmo já li alguns testemunhos e relatos que isso é possível, tá? Então, ali, seguindo no item 6, né? Que também é uma coisa bastante interessante da gente analisar, né? Muita gente, muitos estudiosos vão colocar
que o que aconteceu em Atos 2 é uma reversão daquilo que Deus colocou sobre o povo ali em Gênesis 11, na Torre de Babel, onde houve a confusão das línguas, né? Então, por quê? O povo estava se unindo para o mal, estava usando a linguagem para fazer uma coisa ruim, né? Para atingir os céus, para ser mais que Deus. Sei lá, o propósito não era bom, Deus não se agradou e confundiu as línguas. Já em Atos 2, Deus dá o entendimento, dá a unificação das pessoas através da linguagem. Isso é maravilhoso. Então a gente pode entender que Atos 2 é uma espécie de reversão da situação que ocorreu ali em Gênesis 11, na Torre de Babel. Agora nós vamos ver os erros comuns, né? Quando é considerado somente Atos 2 no que tange o assunto de línguas estranhas, né? Ou idiomas. Então, assim, o primeiro ponto é que em 1 Coríntios 14, nós temos uma instrução doutrinária, ao contrário de Atos 2, que foi um evento histórico, foi um evento único na história da igreja, onde as línguas eram idiomas, né, que as pessoas entendiam. Portanto, em 1 Coríntios 14, está se falando de outra coisa, né? É similar, mas é uma outra categoria. A língua estranha feita como oração, louvor para edificação. Se houver interpretação, ok, de ser feito, caso contrário, não. Então, existe essa distinção que às vezes as pessoas cortam, falam, não deve-se falar em línguas baseado em Atos 2 e isso está errado. Né? No item 2, o próprio apóstolo Paulo dá graças a Deus por falar em línguas. Ele mesmo chama atenção para esse fato. Né? Imagina, ele ia fazer isso se não fosse bom para o crente? Então ele recomenda, não, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em língua do que todos vós. E isso não é o mais importante, né? Profetizar, uma palavra de orientação é melhor, tudo, mas eu falo em língua sim, né? O apóstolo Paulo. O ponto 3, né, o que ele vai fazer, tipo, a parametrização do dom, né, ele vai colocar alguns parâmetros ali, né. Se não houver intérprete, como está dizendo em 1 Coríntios 14, 28, que fique calado ali, orando consigo mesmo e com Deus, né. Agora, ele faz a distinção também, né? O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, o que profetiza edifica a igreja. Então, nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, sempre tem esse contraponto com a profecia, que a profecia, a palavra de Deus sendo colocada, ela é mais importante, né? Mas isso não anula o dom de línguas, tá? Então, a observação aqui, né, o proibir o falar em línguas quando a pessoa recebe esse dom de Deus é um equívoco, né? De forma semelhante, falar em público sem interpretação também é um outro equívoco, tá ok? Então, vamos seguir aqui. Então, a línguas em 1 Coríntios 14, eu já falei, tratei de muitos aspectos quando falava de Atos 2, só queria enfatizar esses 3 pontos, né? Que no versículo 2, o dom de línguas tem o ouvinte e receptor, o próprio Deus, né? É uma linguagem desconhecida, onde você está fazendo a oração que o próprio Senhor está recebendo. Já no versículo 5, Paulo menciona que deseja que os irmãos falem outras línguas quando profetizem. O dom de línguas público demanda um outro dom paralelo, que é o de interpretação, né? Versículo 18 ali também, já dou graças a meu Deus aquilo que eu estava falando para vocês. Se Paulo, Paulo, fazia muito isso, né? Por que não os demais crentes também não deveriam fazer, sendo que eles recebem alguns, nem não todos, tá? Mas alguns recebem esse dom, por que não fazê-lo? É importante você exercitar o dom que Deus lhe deu. Não tem nada de errado. Você vai ver muitos pastores aí falando: ah, não, e não deve, aqui a primazia é da profecia, não precisa mais falar em línguas, era uma coisa para aquela época. Paulo não fala nada disso, ele só parametriza esse dom. Ele não anula o dom como alguns fazem aí, ok? Então, a nossa conclusão aqui, tá? É que assim, o dom de línguas é um dom bíblico. Aqueles que possuem esse dom devem exercê-lo, tá? Não despreze aquilo que Deus deu para você, tá?
só tem a questão dos parâmetros, tá? No culto público, né? Você vê aquela unção, você fala quietinho ali com Deus, se sente que você entende, pode interpretar, ou alguém pode interpretar, ok, a palavra de Deus viabiliza, é claro, com autorização dos pastores, não sei como seria isso, né? Mas é uma coisa conforme os parâmetros da Bíblia, né? Não havendo interpretação, você já sabe, fica quietinho ali, sossegado, fala com Deus, não tem problema algum, tá? E agora uma coisa que eu gostaria de enfatizar para encerrar, tá? Até já apontando para a próxima aula, próxima explanação, tá? O dom de línguas é um dom, ponto final. Ele não é evidência alguma de um outro batismo. A gente fala assim: ah, o cara ele foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo e por isso recebeu o dom de línguas. Isso a Bíblia não fala, isso a Bíblia não recomenda, não tem nada sobre isso. Tem ser cheios do Espírito, isso tem, tá? Então, a pessoa que não fala em línguas, não tem esse dom, ele não é um crente inferior em hipótese alguma. Ele não deixou de ter o Espírito Santo também em hipótese alguma. Tá ok? Essa é uma doutrina que não tem respaldo bíblico, a gente vai ver isso numa aula à parte, tá? Conforme eu falei para vocês, tudo que foi falado aqui, tudo que foi expresso aqui, as fontes é a teologia sistemática de Wayne Grudem, um grande teólogo batista, tá? E o comentário exegésico de 1 Coríntios de Gordon Fee. Ele é um teólogo, hermeneuta, exegeta, pentecostal. Quer dizer, são, né, de áreas de espectros teológicos distintos, mas dois excelentes estudiosos. Então, tudo que foi falado aqui é através desses estudiosos. Então, meus amados, aqui excedi um pouco no tempo, mas eu gostaria muito de ter explicado toda essa situação, porque eu cansei de ver na internet muita coisa errada sendo falada e por gente famosa, tá? Não é qualquer um que está falando aí, é gente com muito seguidor, com muito vulto na internet. Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou falando somente por mim, eu estou falando por referências grandes aí no meio teológico, tá? Então, um grande abraço, Deus os abençoe. Se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, por favor, coloca aqui nos comentários, a gente vai responder, a gente pode fazer até eventualmente uma explanação, uma aula baseado na sua proposta, tá ok? Que Deus os abençoe e um grande abraço, uma ótima noite.